Eu estava aqui pensando, ainda bem que eu não sou assessora de imprensa, gestora de redes e muito menos gestora de crises do MC Gui. Mas diante dessa polêmica, a gente pode tirar várias lições. A gente pode inclusive fazer uma análise bem detalhada sobre prevenção de crise, porque gestão de uma crise desse tamanho é algo bem difícil, eu diria quase impossível. Mas vamos olhar para essa situação que foi bem problemática e ainda está sendo muito comentada para aprender um pouquinho. Vamos fazer uma análise comigo? Então se ajeita aí, fica confortável porque esse é o tema do vídeo de hoje. Bom, eu não vou fazer uma análise muito profunda, principalmente dando a minha opinião. Eu, como mãe, acabo me doendo um pouco mais, porque a gente vê uma pessoa indefesa, extremamente incomodada com aquela situação e depois a gente sabendo que provavelmente se tratava de uma pessoa, de uma criança se recuperando de um câncer, aí a coisa fica muito doída, a gente realmente se comove com essa situação. Mas eu não vim aqui para dar a minha opinião de uma forma profunda, embora seja muito difícil a gente segurar os nossos sentimentos diante de uma situação tão caótica. Mas vamos pensar o seguinte, um cantor, uma pessoa que está sempre em contato com criança, como que ele tira sarro de uma criança? Aí a gente já tem um problema muito grave, ele está dando um tiro no pé. Por mais que tenha sido, por mais que ele diga que tenha sido sem intenção, não tem o menor cabimento. É como se você viesse a algum curso meu para aprender a falar um pouco melhor na frente das câmeras e alguém, ou eu mesma, ficasse tirando sarro dessa sua limitação, ficasse rindo de uma pessoa que trava na frente das câmeras. Isso é o cúmulo do absurdo, o cúmulo é completamente inaceitável. É a primeira coisa que a gente pede assim que existe um treinamento presencial. Aqui não existe julgamento, aqui ninguém aponta, sabe por quê? Porque todo mundo aprende o tempo inteiro e todo mundo melhora o tempo inteiro. Ninguém pode fazer esse tipo de coisa porque conflita diretamente com o seu propósito. Se você lida com criança, você não deveria nem passar na sua cabeça rir de uma criança. A gente vê que o ambiente, nesse caso, talvez seja a raiz do problema. Provavelmente tenha vindo de berço uma criação um pouco sem noção, né? Por quê? Porque ninguém repreende, todo mundo ri junto. Todo mundo entra nessa brincadeira sem graça junto. Então existe todo um ambiente. Aí fica difícil, fica mais uma vez incoerente você acreditar que existe um arrependimento do outro lado. Esse arrependimento, esse pronunciamento, ele veio depois, quando houve cancelamento de contrato, cancelamento de show, quando doeu no bolso. Quando doeu no bolso. Aí fica fácil você se arrepender. Nossa, teve um problema aqui, um problema ali. Aí na hora que a coisa ficou muito gigante, ficou muito grande, talvez a ficha deva ter caído, mas aí é tarde demais. Se você é ou gostaria de ser uma pessoa pública, você precisa ter muitos cuidados em relação a assuntos problemáticos. Será que precisa levantar esse tipo de polêmica? Será que um comentário desse jeito, informal, no momento de férias, ele realmente precisa ser publicado? As redes sociais, elas estão muitas vezes banalizadas. Aquela coisa de realmente postar, não, preciso postar, não postei nada hoje, eu vou postar nem que seja uma bobagem, essa bobagem pode te derrubar. O planejamento de comunicação, ele é muito importante até para as pessoas que trabalham em improviso, porque o improviso pode parecer improviso, só que na verdade ele precisa estar dentro de um planejamento. Você precisa saber pelo menos o tema que você vai abordar. Ou, se você não tem o que falar, não fala nada. Não vai por impulso. Se você não tem maturidade, se você não tem controle emocional, você não tem que fazer esse tipo de coisa. Você não precisa arriscar, porque olha só o preço que esse menino está pagando. Sabe, as pessoas têm o que elas merecem. E uma vez que a internet viraliza tudo que é de ruim, muito mais do que tudo que é bom. O que é bom também viraliza, mas o que é ruim viraliza muito mais e muito mais rápido. A gente tem que tomar muito cuidado com qualquer tipo de atitude. Então, o que a gente aprende com isso? Atitudes que você não tenha 100% de certeza que elas não vão fazer mal a ninguém, não afetem pessoas indefesas e, acima de qualquer coisa, tenham alguma coerência com o seu assunto principal, a sua missão, a sua visão, os seus valores, a sua personalidade, a sua maneira de pensar, não devem ser levados adiante, não devem ser colocados em pauta. Você que acompanha o Foco na Mídia, sabe o time que eu torço? Eu adoro futebol.
Eu adoro futebol. Os meus amigos sabem. Quem está no meu Instagram ou no meu Facebook pessoal sabe. Mas aqui no meu profissional, não. Em nenhum momento eu trouxe esse assunto à tona. Por quê? Porque não é relevante. Isso não agrega em nada a nossa comunicação. Ninguém sabe qual é a minha religião. Ninguém sabe as pessoas que eu votei em nenhuma eleição. Sabe por quê? Não é relevante. Isso não significa que eu não tenha a minha opinião, que eu não consiga sentar e debater com você a respeito de qualquer desses assuntos ou outros polêmicos, mas não é relevante. Isso vai mudar alguma coisa para você? Então não faça, então não demonstre a sua opinião, então não faça esse tipo de brincadeira. Uma pessoa que lida com crianças nunca poderia pensar em tirar sarro de uma criança, mesmo que ela estivesse fantasiada. Quando a gente encontra uma criança fantasiada, a gente tem empatia, a gente sorri, a gente dá uma piscadinha, a gente mostra que a gente gostou da fantasia, a gente não tira sarro, não importa qual fantasia seja. Então, o tipo de situação que se criou em torno desse MC, ela deve ser levada em conta para todos nós pensarmos 1000 vezes antes de falar ou fazer qualquer coisa que não seja realmente pensada e planejada, porque uma vez que a sua imagem é manchada, é muito difícil você tirar essa má impressão. É muito difícil, mesmo que você diga que está arrependido, mesmo que você diga que não foi a sua intenção, mesmo que você diga que não sabia que estava passando por um tratamento de câncer. Então, eu sou gestora de crise, eu já gerenciei muitas crises e crises extremamente pesadas e a gente conseguiu contornar, inclusive envolvendo tragédias. Porém, nada que se compare à grandeza dessa crise. A minha opinião pessoal é que a imagem dele foi manchada de uma forma irreversível e que a carreira dele agora é ladeira abaixo. As pessoas, elas colhem aquilo que elas plantam. Então, uma atitude que aparentemente para ele e para as pessoas que estavam ao seu redor parecia inofensiva, pode ter destruído uma carreira. Isso certamente pode acontecer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa despreparada, qualquer pessoa inconsequente, qualquer pessoa que esteja em busca dos holofotes a qualquer preço. Esse preço pode ser alto demais, é muito difícil para subir e é muito fácil para cair, certo? Então você que quer se pronunciar, toma esse caso, claro que é bem difícil que alguma coisa desse tamanho aconteça conosco, com você, comigo, com qualquer um dos seguidores aqui do Foco na Mídia, porque quanto mais alto você sobe, maior é a queda. Mas que isso sirva de lição, para que nada que não seja planejado seja dito, para que assuntos extremamente polêmicos não sejam levados em pauta. Eu vejo pessoas, veterinários discutindo política, quebrando a amizade por conta de um voto no candidato X ou Y, ou por defender um governante X ou Y, e isso não leva ninguém a lugar nenhum no caso deles. O que política tem a ver com veterinária? Nada, nada. E não é coerente. Assim como não é coerente você colocar um assunto que não tem nada a ver com a sua editoria, é incoerente você, veterinário, falar mal de um animal. Falar que cachorro, tratar cachorro que nem criança é coisa de, sei lá, gente que não tem o que fazer. Não é coerente. Por quê? Porque o veterinário ama os animais, geralmente ama os animais acima de qualquer coisa. Então você precisa pensar também na coerência. No caso da mídia e das outras pessoas, principalmente pessoas públicas que estão replicando o story que mostra o rosto da menininha, isso é um problema muito sério de responsabilidade que está expondo uma pessoa indefesa em menor de idade. A gente não pode levar em consideração veículos grandes e sérios, porque eles ou borram o rosto da criança ou não passam a informação. Então quem faz isso não pode ser levado em conta como se fosse um profissional. A gente já sabe que é um amador e a gente tem que ter responsabilidade também. Não é porque ela não é brasileira, não é porque ela não fala português que a gente precisa ficar expondo a menina que já foi exposta a uma situação tão desagradável. Agora, em relação a isso, então fica a lição. Antes de você falar, pense muito bem, tá certo? Boca fechada, não entra mosca, não fale besteira. Se for besteira, é melhor que você fique quieto, porque tudo que é positivo tem peso 1. Tudo que é negativo tem peso 10. Antes a gente falava, né, que uma reclamação de restaurante, ela tem peso 10 e um elogio tem peso 1. Hoje, com as redes sociais, a reclamação tem peso 100. Então, é melhor que você construa a sua reputação com muito esforço, muita regularidade e a longo prazo,
com muita calma e com muito planejamento e com muito carinho e atenção e tudo aquilo que você sabe que você precisa colocar na sua comunicação, na sua reputação, na sua imagem, no seu nome, naquilo que você tem de mais importante, que é, de fato, o seu nome. Então preste muita atenção para que um tropeço não destrua toda uma história, todo um trabalho sério a longo prazo. É melhor crescer aos pouquinhos e chegar lá de uma forma sólida do que de repente tropeçar dessa forma e seja uma coisa irreversível, tá certo? As pessoas, elas têm o que elas merecem. E o julgamento alheio, ele é muito, muito rigoroso. Em muitos casos é necessário que seja, como nesse caso, como eu já falei, eu sou mãe, isso doeu muito mais em mim do que doeria se eu não fosse mãe. De qualquer forma, acho que é senso comum, até ele reconhece que errou, imagina todo o resto do mundo, mas mesmo que o seu tropeço seja menor, o julgamento e as consequências, elas são muito fortes. A penalização, ela é rigorosa e não vale a pena você correr esse risco, tá certo? Então, como gestora de crise, antes de qualquer coisa, eu falo para você, pensa antes de falar, pensa antes de fazer, pensa antes de agir, pensa antes de publicar. Porque uma vez que você quebra um vaso de cristal, você não cola. Você pode pedir desculpa, você pode comprar outro, você pode fazer o que você quiser, mas aquilo você quebrou de uma forma irreversível. E com a sua imagem também pode acontecer isso. Você pode manchar, você pode estragar de uma maneira irreversível. Tá certo? Então vamos lá. Se você concorda comigo, deixa o seu recado, deixa o seu comentário, quero muito saber o que você achou. A gente não vai muito a fundo na opinião, é muito importante que você faça esse paralelo. Você conseguiu se identificar em algum momento? Você conseguiu pensar em alguns cuidados que você pode ter com a sua imagem, com o seu discurso, com o seu dia a dia, com o seu trabalho, com a sua comunicação nas redes sociais, usando esse caso terrível desse MC como exemplo? Conta pra mim, vamos fazer essa análise juntos, tá certo? Beijo pra você e até mais.